Olhem para o céu à noite. O que vocês veem? Estrelas brilhantes salpicando o cosmos, formando constelações que contam histórias antigas. E entre elas, um objeto se destaca, um farol constante em nossa noite. Esta é a Lua, nossa companheira celestial, sempre presente, sempre misteriosa. Por milênios, a Lua tem fascinado a humanidade, sendo um símbolo de constância em um mundo em constante mudança. Sua presença inspira admiração e curiosidade, levando-nos a questionar e a explorar. Desde os primeiros humanos, olhamos para a Lua em busca de orientação, marcando-a em nosso folclore, nossos mitos e nossas lendas. A Lua é uma parte intrínseca da experiência humana, um elo entre o passado e o presente. A Lua tem sido uma fonte de mistério e admiração por eras, um enigma que continua a nos intrigar. Civilizações antigas a adoravam como uma divindade, vendo nela um poder além da compreensão humana. Poetas escreveram sobre seu brilho etéreo, capturando sua beleza em palavras. E exploradores sonhavam em desvendar seus segredos, imaginando o que poderia estar escondido em sua superfície. Hoje, continuamos a estudar a Lua com fervor científico, utilizando tecnologia avançada para revelar seus mistérios. Cada nova descoberta aprofunda nossa conexão com este corpo celeste, revelando mais sobre sua história e sua influência. A Lua desempenha um papel significativo na história e cultura humanas, influenciando arte, ciência e religião. Calendários antigos eram baseados em seus ciclos, guiando a agricultura e as festividades. Suas fases influenciavam as práticas agrícolas, determinando os melhores momentos para plantar e colher. E seu brilho fornecia uma fonte de luz após o pôr do sol, iluminando a escuridão da noite. A Lua testemunhou a ascensão e queda de civilizações, permanecendo constante enquanto o mundo mudava ao seu redor. Ela ouviu os sonhos e aspirações da humanidade, sendo um símbolo de esperança e inspiração. E permanece como um farol de admiração e inspiração, um lembrete de que há sempre mais a descobrir. Juntem-se a nós em uma jornada para explorar a Lua, para entender melhor este vizinho celestial. Vamos mergulhar em sua origem, características físicas e influência na Terra, explorando como ela moldou nosso mundo. Vamos traçar a história da exploração lunar, desde os primeiros passos até as ambiciosas missões do futuro, que prometem revelar ainda mais segredos. Ao desvendar os mistérios da Lua, ganhamos uma compreensão mais profunda de nosso lugar no cosmos, percebendo que somos parte de algo muito maior. Mas como nossa companheira celestial surgiu? A história da origem da Lua é uma história de colisões cósmicas e eventos cataclísmicos. Embora existam várias teorias, a mais aceita é a hipótese do impacto gigante. Imaginem a Terra primitiva, bilhões de anos atrás. Um planeta jovem, ainda nos estágios iniciais de formação. De repente, um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra em um evento colossal. O impacto foi tão poderoso que sacudiu o próprio núcleo do nosso planeta. Detritos da colisão, uma mistura de material da Terra e Theia, foram lançados no espaço. Este material, pego pela atração gravitacional da Terra, começou a orbitar nosso planeta. Ao longo do tempo, esses detritos se agruparam, esfriaram e se solidificaram, formando a Lua que conhecemos hoje. A hipótese do impacto gigante explica muitas das características observadas da Lua. A composição da Lua é surpreendentemente semelhante à da Terra, apoiando a ideia de uma origem compartilhada. Além disso, o tamanho relativamente grande da Lua e sua órbita incomum são consistentes com um evento de impacto massivo. A superfície da Lua é uma paisagem desolada e bela, uma visão que inspira tanto cientistas quanto sonhadores. Uma tela em tons de cinza, marcada por crateras de impacto,
que contam a história de um passado violento e turbulento. Vastas planícies vulcânicas e cadeias de montanhas imponentes que se estendem por centenas de quilômetros. Ao contrário da Terra, a Lua não tem atmosfera para falar, deixando sua superfície exposta aos elementos cósmicos por bilhões de anos, resultando em uma paisagem inalterada e intocada. Uma das características mais marcantes da Lua são suas crateras, que variam em tamanho e profundidade. Essas cicatrizes circulares são o resultado de inúmeros impactos de asteroides e cometas ao longo da história da Lua, cada uma contando uma parte da história do Sistema Solar. Algumas crateras são minúsculas, enquanto outras se estendem por centenas de quilômetros, criando uma paisagem diversificada e fascinante. A cratera Aitken do Polo Sul, uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar, se estende por impressionantes 2.500 quilômetros, um testemunho da força dos impactos cósmicos. As áreas escuras e relativamente lisas da superfície da Lua são chamadas de mares lunares, que contrastam com o terreno acidentado ao redor. Esses mares, formados por antigas erupções vulcânicas, são compostos de basalto, uma rocha vulcânica escura que dá a esses mares sua aparência distinta. Os mares lunares não são mares de verdade, é claro. Eles receberam esse nome pelos primeiros astrônomos, que os confundiram com corpos d'água, devido à sua aparência suave e escura. A Lua também abriga cadeias de montanhas que rivalizam com algumas das encontradas na Terra, com picos que se elevam majestosamente. Os Montes Apeninos, por exemplo, atingem alturas de mais de 5.000 metros, oferecendo uma visão impressionante da topografia lunar. Essas montanhas provavelmente se formaram como resultado de impactos de asteroides que empurraram a crosta lunar, criando picos elevados e vales profundos, moldando a paisagem da Lua de maneira dramática e duradoura. Observem a Lua ao longo de um mês e vocês notarão uma transformação fascinante. A Lua, nosso satélite natural, passa por um ciclo completo de fases que dura aproximadamente 29,5 dias. Este ciclo é conhecido como lunação. Sua forma parece mudar, passando de um fio fino a um disco cheio e voltando novamente. Este fenômeno é um espetáculo celeste que tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Essas mudanças aparentes na forma da Lua são chamadas de fases lunares e são causadas pelo ângulo variável em que vemos sua superfície iluminada pelo Sol. A posição relativa da Terra, da Lua e do Sol determina a quantidade de luz solar que atinge a superfície lunar visível para nós. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o lado voltado para nós não está iluminado. Esta fase é chamada de lua nova. Durante a lua nova, a Lua está no mesmo lado do céu que o Sol e, portanto, não é visível à noite. À medida que a Lua orbita a Terra, mais de sua superfície iluminada pelo Sol se torna visível para nós. Este processo gradual é o que nos permite observar as diferentes fases lunares. Esta é a fase crescente, ou lua crescente. Durante esta fase, uma pequena porção da Lua começa a ser iluminada, criando um crescente fino no céu noturno. Aproximadamente uma semana após a Lua nova, vemos metade da face iluminada da Lua, formando um semicírculo no céu. Esta fase é conhecida como o primeiro quarto. Esta é a fase do quarto crescente. Durante esta fase, a Lua continua a crescer em iluminação e a porção visível aumenta a cada noite. A Lua continua a crescer, tornando-se mais cheia a cada noite. Esta fase é chamada de crescente gibosa, onde mais de metade da Lua está iluminada, mas ainda não completamente cheia. Esta é a fase crescente gibosa. Quando a Lua está diretamente oposta ao Sol no céu, vemos toda a sua face iluminada. Este é um momento especial no ciclo lunar. Quando a Lua está diretamente oposta ao Sol no céu, vemos toda a sua face iluminada. Esta é a fase da Lua cheia.
um espetáculo deslumbrante que ilumina a noite. Esta é a fase da lua cheia, a rainha da noite. A lua cheia tem sido celebrada em várias culturas ao longo da história, inspirando mitos, lendas e festivais. Após a lua cheia, a parte iluminada da lua parece diminuir. Este processo é conhecido como minguante, onde a lua começa a perder sua iluminação gradualmente. Esta é a fase minguante gibosa. Durante esta fase, a lua ainda está mais da metade iluminada, mas a quantidade de luz visível está diminuindo. Aproximadamente uma semana após a lua cheia, vemos novamente metade da face iluminada da lua, desta vez no lado oposto ao primeiro quarto. Esta fase é conhecida como o último quarto. Esta é a fase do quarto minguante. Durante esta fase, a lua continua a diminuir em iluminação, e a porção visível se torna cada vez menor. Finalmente, a lua retorna à sua posição original entre a Terra e o Sol, completando o ciclo lunar com a fase minguante, ou lua balsâmica. Este ciclo contínuo de fases lunares é um lembrete constante da dança cósmica entre a Terra, a Lua e o Sol.